Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, muita luz para todos nós. Aqui quem fala é Marco Kisteman, do Instituto de Difusão Espírita em Juiz de Fora, e vamos conversar um pouco sobre um tema importante que estava sendo inclusive narrado aí na música, na bela música desse espírito que ainda está entre nós, o Guilherme Arantes. Terra, planeta, água. Vamos falar sobre espiritismo e ecologia, um tema importante para a atualidade, um tema importante para a nossa presente encarnação. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem, E essa palavra necessário é a palavra-chave, O que é necessário para termos uma vida correta, confortável, que necessidades nós precisamos e o que é supérfluo e deve ser deixado de lado. Contudo, a pergunta é por que, mesmo tendo tanta produção, igual nós temos em pleno século XXI, aquilo que ainda é produzido não é necessário para alimentar todas as bocas que estão, por exemplo, no Brasil, um país onde milhares de irmãos e irmãs passam fome e, segundo dados da FAO, a organização oficial sobre alimentos no mundo, 1 bilhão de habitantes do planeta Terra passa fome diariamente. Isso diante de tanto desperdício que nós constatamos no dia a dia. Basta passar depois de uma feira pública, a quantidade de alimentos que é jogada literalmente fora, que não dá para ser mais consumido, porque muitos frutos, legumes, verduras caem no chão uma vez e depois não são aproveitados. Enquanto isso, milhões de brasileiros passam fome e bilhões de habitantes ainda não têm o que comer. A Terra é o nosso planeta cujo arquiteto é Cristo, nosso Jesus, nosso mestre Nazareno. Comparado a uma mãe. Por quê? Porque dá o necessário para o homem evoluir na sua existência. A natureza, nesse sentido, seria a nossa casa, um ambiente adequado, climatizado, inicialmente, para nos dar todo o necessário para a nossa evolução enquanto espíritos imortais. E na nossa encarnação atual, nós temos todas as oportunidades para nos harmonizarmos, utilizando somente o necessário para a nossa evolução. Contudo, ainda há aqueles irmãos que não se adequaram, que desperdiçam, que gastam à toa os bens naturais que nos são dados de presente para praticarmos as leis do amor nesse planeta que Jesus arquitetou de forma tão especial para nós. O homem tem respeitado a sua mãe terra, são questões importantes. O homem tem cuidado e utilizado somente do necessário da sua casa, que seria nosso planeta. O homem tem consciência de que faz parte da natureza, ou muitos espíritos encarnados acham que a natureza é uma grande inimiga da economia, do progresso, e o que interessa é cada vez mais progresso material. E enquanto isso nós vamos poluindo as nossas matas, colocando fogo no nosso Pantanal e poluindo os nossos rios, as nossas águas, o nosso oceano com plástico,
com muitos peixes hoje que ingerem plástico, e nós vamos ingerindo peixe e ingerimos plástico. Será que temos consciência de que nós somos parte viva da natureza? E aí é o dilema, né, que nós temos que estar sempre pensando: o que é necessário para a minha boa encarnação fluir e o que é supérfluo deve ser deixado de lado. Nós sabemos muito bem, principalmente vivendo esse período de regeneração planetária, de restrição, né, de convívio social, o que é extremamente necessário, ficou muito claro durante esse período de pandemia, e aquilo que é desprezível, supérfluo, que nós não necessitamos para a nossa evolução. E aí eu consigo sobreviver sem oxigênio, sem água, sem algumas roupas, sem alguns calçados para proteção dos meus pés, sem roupas para me proteger tanto do calor quanto do frio, né? Agora, eu consigo sobreviver sem saúde, sem paz espiritual, sem um organismo equilibrado, sem amizades, sem respeito e sem amor? Pois é. Então nós sabemos exatamente o que é necessário para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos e para a nossa estabilidade enquanto espíritos imortais que somos. Eu consigo viver sem internet, sem telefone, sem aparelho celular, sem carro, sem casas luxuosas, sem roupas caras, joias, comidas exóticas, viagens, etc. Com certeza conseguimos. Isso é supérfluo, não é a prioridade. Não quer dizer que eu não tenha que ter internet, ou telefone, ou carro, ou uma casa, ou uma roupa que eu goste. Agora, o excesso, aquilo que é desnecessário, aquilo que não vai me dar tranquilidade espiritual, e muitas vezes nós nos escravizamos no trabalho para atingir metas, ganharmos cada vez mais dinheiro para sustentarmos o supérfluo, para sustentarmos a matéria, enquanto o nosso espírito vai sendo esquecido e aquilo que é necessário vai ficando em segundo plano. No século 20 e 21, muitos se comportaram invertendo. Aquilo que era necessário tornaram supérfluo, e aquilo que era supérfluo tentaram idealizar como necessário. E aí nós temos os grandes desequilíbrios psíquicos, né, de alguns espíritos. Vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Está lá na questão 705 do Livro dos Espíritos, né, onde é dado o exemplo do povo árabe, como eles vivem no deserto com o essencial, né? E muitos dizem que viver só com o essencial não dá para ser feliz. É o contrário, não dá para ser feliz vivendo de forma supérflua, optando pela matéria, achando que comprando coisas vamos preencher os nossos vazios existenciais. E é um grande exemplo, né? Como vive o árabe no deserto. É aquele que vive do que tem, do que é necessário, porque não cria expectativas ilusórias nem necessidades fictícias. Metade dos produtos é desperdiçada, né, na satisfação de fantasias. Deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte, e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez. Questão 705 do Livro dos Espíritos, né? Hoje, 1/3 da comida no mundo, né, no século 21, no ano de 2020, é desperdiçada, né? É como se tudo que fosse produzido, né, nós dividíssemos em 3 partes e uma nós jogássemos toda no lixo. É o desperdício de comida no mundo, segundo a revista Nova Escola. 54% da comida no mundo se perde só no processo de produção.
e 46% é perdido durante o consumo. Essas porcentagens relativas ao desperdício de comida no mundo, ou seja, 1/3. Do 1/3 que nós desperdiçamos, 54% se deve ao processo de produção e 46% se perde durante o consumo. No site da Embrapa tem uma informação importante. Além de 1 trilhão de custos econômicos por ano, a FAO, que é uma fundação da alimentação mundial, estima que os custos ambientais e os custos sociais do desperdício de alimentos alcançam, respectivamente, 700 bilhões, né, e 900 bilhões. Então, os custos ambientais são de 700 bilhões de dólares e os custos sociais do desperdício de alimentos que são feitos alcançam 900 bilhões. Esses valores são equivalentes ao PIB, né, a tudo que é produzido ou mais da maioria dos países do mundo. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Questão 705 do Livro dos Espíritos. Então a natureza faz o papel dela. Quem vai lá interferir de forma positiva ou não é o homem. Gandhi dizia: há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. Então, para as nossas necessidades há muita riqueza, para as nossas ambições não há limite muitas vezes, e esse é o ponto que nós devemos raciocinar, né? Se nós nos preocupamos com o nosso próximo, se nós amamos Deus nosso Pai, se nós seguimos nosso exemplo moral que é Jesus, nós temos que ter responsabilidade com as nossas necessidades e passarmos a extinguir em nós essa ambição de ter, ter e ter. E vamos deixando o ser para lá. Na questão 707 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Como Gandhi disse, a ambição de poucos faz com que muitos acabem ficando com quase nada. Se deve também ao egoísmo dos homens. E aí Kardec nos ensina: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Dalai Lama: o egoísmo causa a ignorância, a cólera, o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. E a nossa grande irmã Madre Teresa diz: a raiz de todos os males é o egoísmo. Então, 3 espíritos distintos em épocas distintas, com histórias distintas, chegaram à conclusão: o egoísmo é aquele que faz com que muitos ainda não tenham o necessário para sobreviver. O Papa Francisco, que é o líder religioso, né, da Igreja Católica, o atual líder religioso, né, o Papa Francisco, ele diz: os alimentos jogados no lixo são alimentos roubados da mesa do pobre, de quem tem fome. A ecologia humana e a ecologia ambiental são inseparáveis, né? Não dá para a gente colocar em caixas separadas a nossa saúde e a saúde do planeta. Não dá para colocar em caixas separadas o equilíbrio, né, espiritual que nós devemos ter do equilíbrio planetário. Questão 717 do Livro dos Espíritos: que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que nada têm, sequer o necessário têm? E aí a resposta dos Espíritos é muito precisa: desconhecem a lei de Deus e terão de responder
pelas privações que ocasionaram, ou seja, aqueles que vivem no modo supérfluo, né, que desprezam o necessário, serão aqueles que terão que responder pelas privações dos espíritos cujos quais eles ocasionaram a fome e a possibilidade de ter o necessário. Por quê? Porque esses espíritos estão desconhecendo e mais desrespeitando a lei de Deus. Leonardo Boff, teólogo e escritor brasileiro, né, diz: queremos uma justiça social que combine com a justiça ecológica. Uma não existe sem a outra. Então é uma outra fala importante desse teólogo, desse escritor, né, que segue os mandamentos de Deus e nos ensina com a sua prática, com seus livros. A justiça social, ela está linkada, ela está amarrada com a justiça ecológica. No livro, né, Espiritismo e Ecologia, e do André Trigueiro, né, esse jornalista brasileiro, espírita, divulgador da doutrina espírita e muito comprometido com a ecologia, é narrado toda a importância que nós devemos dar tanto à nossa prática, à nossa conduta cristã, né, que o Espiritismo nos dá por meio das obras de Allan Kardec, por meio dos livros de Chico Xavier e por meio do próprio livro do André Trigueiro. Ele consegue apresentar argumentos favoráveis sobre o Espiritismo e a importância que nós devemos dar à nossa casa, à nossa natureza, à ecologia, pois fazemos parte do planeta, estamos conectados com a natureza. Numa bela fala de Chico Xavier, Chico nos ensina sobre o supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam um silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, nesses pequenos trechos narrados, né, pelo nosso irmão Chico Xavier, por esse mineiro tão especial que o Brasil teve, né, há pouco tempo encarnado e agora está trabalhando no mundo espiritual, nós temos uma grande lição daquilo que é supérfluo e daquilo que é necessário. Que Deus nos abençoe sempre. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, né? Esse ensinamento que está lá no livro O Pequeno Príncipe. Aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, aquilo que é imprescindível, é o que devemos cultivar na nossa prática cristã, seguindo os ensinamentos do nosso mestre Nazareno, sabendo que o essencial é invisível aos olhos, mas é perceptível ao nosso coração. E nesse mês que comemoramos o aniversário simbólico de Jesus, nesse mês de dezembro, temos que rever a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir,
como estamos tratando o nosso planeta, como estamos tratando a nossa natureza, porque isso reflete muito na forma com que nós tratamos o nosso próximo. Se eu sou um espírito que não está nem aí para a saúde do planeta, serei um espírito que estou preocupado com o meu próximo ou com a minha própria saúde? Isso é uma incoerência, isso é uma hipocrisia. Eu tenho que me sentir conectado ao planeta porque, como espírito imortal, estou e faço parte do planeta Terra, onde estou encarnado no momento. Então, devemos valorizar, priorizar e, por meio da argumentação séria, correta, protegermos os nossos meios naturais, as nossas fontes naturais, a nossa água, os nossos animais, né? E deixarmos de lado o supérfluo, a destruição, o progresso material, que muitas vezes é motivo para justificar verdadeiras tragédias que têm sido cometidas contra a Mãe Natureza e contra o nosso planeta. Boa parte do que vivenciamos em 2021, durante essa pandemia, que é um desafio para a inteligência humana, que traz grandes ensinamentos, boa parte dessa pandemia é em virtude do grave desequilíbrio que temos colocado o nosso planeta, com destruição de ecossistemas, com comportamentos ecocidas, de desrespeito à natureza, de desrespeito a esse planeta tão importante que Jesus arquitetou para a nossa evolução. Quero desejar a todos um ótimo final de ano, um ótimo Natal com Jesus, que tenhamos juízo, responsabilidade para nos prevenirmos, utilizando máscaras, utilizando álcool gel, evitando aglomerações, ficando mais dentro de casa para refletirmos e, quando sairmos protegidos, para respeitar as leis que estão vigentes no momento e que os espíritos de luz vêm nos dizer para respeitar. Que todos tenham um ótimo final de ano, apesar de todas as restrições sociais que temos que viver. Isso também nos serve de ensinamento, e que respeitemos cada vez mais o nosso planeta e sejamos espíritos responsáveis por esse cantinho tão especial que Deus nos colocou para evoluir o planeta Terra. Muita paz, muita luz e até breve. Um abraço fraterno do Marco Quístema e dos irmãos do Instituto de Difusão Espírita.